já foi amplamente divulgado e continuará sendo ao longo dos nossos informativos aqui da 100.9. Hoje, um dia muito triste para todos nós, um dia triste para a comunicação da Serra Gaúcha, do Rio Grande de maneira geral. Nós perdemos o nosso fundador, patrão, pai, amigo, Cezínio Luiz Portolã. As últimas homenagens ocorreram há poucos instantes. Na Capela A do Memorial São José, em Farroupilha, houve a cerimônia de despedida e às 5 horas da tarde o sepultamento. Hoje, aqui deveria estar Rogério Portolã, filho do seu Cezínio, mas nós, com essa árdua missão de tentar fazer um programa à altura do que o seu Portolã merece, trazemos a vocês um programa especial. A vida, o legado e a obra de Cezínio Luiz Portolã. Não contado pelos familiares, pelos funcionários, mas por pessoas que conviveram com o seu Cezínio durante muitos e muitos anos, com autoridades, com pessoas da nossa gente, da nossa cultura e da nossa história. Seu Cezínio está perpetuado em viva voz. Deixou para nós um grande legado, que foi o seu livro lançado recentemente. Mas, mais do que isso, ensinou a toda uma cultura, a toda uma geração, o valor do certo, do correto. É preciso fazer a diferença para que a vida não seja apenas uma simples passagem. Seu Portolã, muito obrigado por tudo. É com esse sentimento de carinho e muita gratidão que hoje a gente faz uma homenagem especial a Cezínio Luiz Portolã, fundador da Rádio Espaço FM. Daqui a pouco nós vamos receber aqui nos estúdios da 100.9 o prefeito Fabiano Feltrin, o vice-prefeito Jonas Tomazini, Basílio Paza e Romeu Rigo, empresários e amigos do seu Portolã, Ancélio Brustolin, amigo de seu Portolã, Daniel Bampi, presidente da SIC Serra, e também Gilmar Signori, engenheiro, e todos eles com uma ligação muito forte com a família Portolã. São 5 horas e 50 minutos, temperatura em 21 graus, umidade relativa do ar em 75%. Vamos juntos, te convido eu de cá, você de lá, com muita informação e hoje a nossa homenagem a Cezínio Luiz Portolã. Mas antes, é claro, vamos atualizar as informações, giro de notícias no portal da 100.9. EspaçoFM.com.br. Esse é o portal de notícias da 100.9. É capa, encontro da direita em Caravaggio já tem 70% dos ingressos vendidos. Luto, morre aos 89 anos Cezínio Luiz Portolã, fundador da Rádio Espaço FM. Também é destaque, Ministério Público informa que esquema de propina na compra de máquinas agrícolas em Farroupilha ocorreu em 2010. Eleições 2024, 9 vereadores de Farroupilha confirmaram interesse em concorrer à reeleição. 5 decidiram não buscar novo mandato e 1 está indeciso. Deputado Cláudio Branchieri confirma que proposta do aumento do ICMS não tem votos suficientes na Assembleia Legislativa. Cartódromo Municipal de Farroupilha retorna atividades no próximo sábado. Isso e muito mais você confere acessando agora espacofm.com.br. Recebendo aqui nos estúdios da Rádio Espaço FM o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, o vice-prefeito Jonas Tomazini. Senhores, um dia com certeza que fica na nossa história, na história da Rádio Espaço, mas também na história de Farroupilha e da comunicação. Quero fazer um bate-papo com vocês, fiquem bem à vontade para colocar a sua homenagem, as suas considerações. Fabiano, Jonas, 5h56 aos nossos amigos, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Espaço, boa tarde ao Jonas, boa tarde ao senhor Rigo, que em seguida vai estar aqui, junto com a Célio Brustolin, com o seu Basílio Paza, que também vão dar as suas contribuições aqui por uma história maravilhosa, não só de Farroupilha, mas também da vida do seu Cezínio, que contribuiu muito para o desenvolvimento, para chegarmos aonde estamos hoje, né, Jonas? Então, é um momento de muito
reflexão também, né? De orgulho para nós, de ter a gratidão de ter convivido com ele, um homem visionário que colocou a sua vida em prol da coletividade, participando de associações, entidades, iniciativa privada, os órgãos públicos. A passagem do seu Portolã na política foi muito importante, como vereador, como presidente da Câmara, como secretário municipal, em diversas áreas, inclusive. E aqui a gente só quer lembrar a nossa comunidade que se hoje nós temos um reconhecimento de chegarmos em Brasília, de chegarmos no governo do estado e as pessoas conhecerem o prefeito, conhecerem o vice, conhecerem Farroupilha, nós devemos ao seu Cezínio Portolã pela sua visão, pelo seu empreendedorismo, desde as atuações nas rádios que ele atuou na AM, né, na Rádio Miriam, na rádio também de Torres, e também posteriormente então chegando à FM aqui em Farroupilha, que é um orgulho para todos nós da Serra Gaúcha, uma das poucas rádios do estado do Rio Grande do Sul, que é classe especial. No interior do estado acho que deve ter uma, eu acho, se é que tem. Então nós temos uma abrangência enorme, nós estamos muito felizes de estar aqui para dar o nosso depoimento da importância do seu Cezínio, desde as questões de quando trabalhando com os seus amigos, os seus aliados políticos, de fazer o primeiro distrito industrial do Rio Grande do Sul, alguns dizem do Brasil, mas o seu Rigo vai poder falar melhor sobre isso, mas que trouxe uma virada de chave, um novo momento do antes e depois para a Farroupilha, dadas as circunstâncias das empresas que trouxeram, que inclusive até hoje, né, Jonas, estão lá como as empresas que mais colocam recursos em Farroupilha, inclusive a nível de arrecadação. Posteriormente, esse grupo político e de amigos, eles fizeram também o primeiro bairro industrial, já que muitas pessoas vinham para a Farroupilha por conta dos empregos, então tinha que se ter habitação. Fizeram o primeiro bairro popular, que foi o bairro São José, e posteriormente também todas as suas contribuições, não só nas entidades e associações, mas principalmente no Hospital Beneficente São Carlos. Por isso a nossa obrigação, sempre que a gente tem esse compromisso com a comunidade, de nós continuarmos ajudando o nosso hospital na sua recuperação financeira pelos momentos difíceis que passamos. E também eu quero aqui dar o nosso depoimento, meu e do Jonas, dizendo que todas as semanas a gente recebe prefeituras e agentes de saúde, profissionais da saúde, para saber como a gente faz a nossa gestão na área da saúde, onde o nosso visionário Cezínio Portolã, então, coloca o Pró-Saúde em ação, em atuação, para termos a gestão da saúde do município nas suas unidades básicas. Com isso, nós tivemos resultados fantásticos e hoje a gente é uma referência em saúde por conta deste grande visionário, político, administrador, e que também colocou a sua vida em prol das entidades, associações, que nós poderíamos citar tantas aqui, mas enfim, que deu a sua vida toda pela coletividade, um exemplo de vida. Mas também quero deixar registrado, principalmente, a sua generosidade, o seu carinho, sempre a atenção que ele dava para todas as pessoas e a sua grande contribuição para o comércio, dada a sua experiência também, né, tanto na comunicação, quanto também na parte do comércio. Foi um visionário, né, que trouxe a tecnologia e que até hoje nós estamos usufruindo dela, colocando Farroupilha num patamar regional, estadual de referência para o Brasil. Jonas, boa tarde, a tua saudação. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Espaço, ao nosso prefeito Fabiano Feltrin, e dizer que hoje é um dia de nós termos muita gratidão pela vida do seu Cezínio, pelas obras que ele fez aqui no nosso município. O prefeito Feltrin fez um rápido resumo, mas que abrange aí as diversas áreas de atuação. A gente pode ver que na política, né, no setor administrativo, no setor empresarial, no setor das instituições, das entidades aqui do nosso município, na comunicação, como o prefeito disse há pouco, todas as vezes que a gente vai e conversa com um deputado estadual, federal, governador, vice, ministro, a gente percebe como eles conhecem Farroupilha através da Rádio Espaço FM, que foi esse o grande empreendimento da vida do seu Cezínio. Claro que depois de somadas experiências que ele teve anteriormente à Rádio Espaço, mas que teve a oportunidade de colocar não só a família, mas sim o município de Farroupilha em um outro patamar a partir do momento que a gente tem a Rádio Espaço. Eu fico feliz porque a gente teve a oportunidade de dizer isso que o prefeito falou há pouco para ele em vida, né? Nós falávamos, dificilmente não tinha uma entrevista, uma manifestação por semana, pelo menos, que nós não lembrávamos das ações
e da repercussão que tem essas ações que teve o trabalho do seu Cezínio. O Distrito Industrial, como o prefeito Feltrin disse há pouco, e depois o Rigo vai poder dizer melhor também, ele é algo que vai ficar ainda por muitas e muitas décadas para o município de Farroupilha. Porque se hoje a gente consegue fazer um atendimento em saúde, em educação, é porque o município tem receita para fazer isso. E a receita vem, na sua maior parte, das empresas que foram instaladas quando da iniciativa visionária do seu Cezínio Portolã. Se nós fôssemos falar da questão da saúde, como o prefeito disse há pouco, a capacidade de gerenciamento que a gente tem para chegar na qualidade dos serviços de saúde que Farroupilha possui, graças à visão lá atrás do seu Cezínio de criar uma instituição em parceria, né, público-privada, uma associação, para que pudesse ter os serviços prestados da forma como a gente faz hoje. E que bom, né, que Deus tenha permitido, junto com o trabalho do Jerônimo Filho e da Débora, que ele tenha lançado, né, e entregue, estado entre amigos há poucos dias atrás, quando então do lançamento do livro Farroupilha Memórias em Viva Voz, que a gente teve a oportunidade de participar, o prefeito Feltrin teve a oportunidade também de falar muito do que ele disse agora, com o seu Cezínio ali na frente, ouvindo esse reconhecimento que Farroupilha tem para o seu Cezínio Portolã. Então, muito obrigado, seu Cezínio, pela sua passagem, pelas suas contribuições. Farroupilha será certamente eternamente grata ao trabalho que você fez. E como o prefeito disse hoje também, ali na cerimônia de despedida, né, é uma árvore que deixa frutos na família, deixa frutos nas empresas, deixa frutos na maneira como conduzir a vida, enfim, o seu Cezínio deixa um legado que certamente muitas gerações terão a oportunidade de viver e desfrutar, que foi a sementinha que ele plantou durante a sua jornada aqui nesse plano. Aproveitar também que os senhores estão aqui, comentaram da questão política. O seu Portolã, ele teve uma vida pela comunidade, pela causa social, pela igreja, pela espiritualidade, pelo setor privado, mas também uma vida pública administrativa muito intensa. A pergunta é, qual é o legado que Cezínio Portolã, a exemplo de Avelino Majone e outros políticos renomados e hoje marcados na história do nosso município, deixam para os senhores que estão construindo essa história, dando continuidade a esse grande legado que é o nosso município de Farroupilha? Farroupilha e a região da Serra Gaúcha, ela tem uma tradição de 3 pilares, que é a família, a fé e o trabalho. E o seu Cezínio Portolã, ele foi exemplo nos 3 grandes pilares de um ser humano. A família, do jeito que ele tratava a Dona Maria, como ele educou seus filhos, os seus netos. Poucos homens, poucos empreendedores fizeram a sucessão e também já estamos trabalhando aí por 3 gerações, dada a visão do seu Cezínio Portolã. A questão do trabalho, a visão, né, de você colocar a Farroupilha como um expoente, inclusive no turismo, não só no desenvolvimento econômico, através do Distrito Industrial e outras ações, mas ele também fez parques e praças que deixaram um legado extraordinário, que tantos nós poderíamos citar aí da Praça da Matriz, do Parque dos Pinheiros, o Parque Cinquentenário, que depois o SINHAC também fez a conclusão, mas enfim, ele foi um visionário que colocou Farroupilha nessa trajetória de família, trabalho e principalmente a fé. O que nos move para continuar e termos uma vida plena pela coletividade, desapegados da questão financeira, é a fé. Para nós estarmos aqui com uma missão de seres humanos que trabalham para o bem de todos, para a coletividade. E o seu Cezínio fez isso. E também, como político, ele colocou o trabalho acima de qualquer coisa para melhorar a vida das pessoas, independente de cores partidárias. Naquela época, claro, eram apenas 2 partidos, depois começou o pluripartidarismo, mas ele colocava também a sua vida em diálogo com a sociedade, fazendo com que todos pudessem se sentir inseridos. E quando ele pensou na Rádio Espaço, e que nós conseguimos e fizemos uma passeata no final dos anos 80, eu participava porque estudava com o Rodrigo, que é o filho mais novo do seu Portolã, nós vibrávamos como se a rádio fosse nossa. E de fato a rádio é nossa, porque ela proporciona para todas as opiniões a sua oportunidade de expressar, da liberdade de expressão, que era o que o seu Cezínio
Portolã sempre defendeu, oportunizando a todos e também fazendo com que o comércio avançasse, dando oportunidades. Por vezes, conheço muitos empresários que vieram aqui para colocar os seus anúncios, não tinham condições financeiras, os seus vizinhos, coloca, vamos ver o resultado, depois se der certo, você começa a dar a retribuição para a rádio. Então são tantas histórias, mas sempre um assunto com ele em particular, na sala dele, a gente saía de lá vibrando com as opiniões e sugestões que ele colocavam para nós. Então o grande legado do seu Cizínio é em todas as esferas, mas deixando aqui o princípio de família, fé e trabalho. Um grande legado que o senhor Cezino nos deixa também é a questão de saber ouvir, saber compreender. A Rádio Espaço hoje não é porque eu sou funcionário, mas tenho a plena convicção de que é também, através da administração municipal, um canal de ouvidoria. Muitas das demandas são solucionadas hoje através da Rádio Espaço FM, que encaminha, que repassa essas solicitações aos senhores, que plenamente atende, claro, dentro das possibilidades. O seu Cezino foi pioneiro em instalar também essa questão da comunicação no geral, ou seja, trazer uma comunicação, como o senhor disse, mais acessível, em que o patrocinador conseguisse anunciar, em que o ouvinte pudesse ter voz de expressão e se manifestar, e aqui também a gente reconhece o grandioso trabalho que o Rogério fez e continua fazendo, seguindo os passos do seu Portolã, de colocar a comunidade no microfone, de dar espaço ao público, que é o nosso ouvinte, a rádio dos melhores ouvintes. E os melhores ouvintes, com essa interação, acabam por vezes também fazendo a roda girar, fazendo a coisa acontecer, e a prefeitura sempre engajada também nessa parceria entre receber as críticas, receber os elogios, fazer a triagem e resolver essas situações. Seu Portolã, além da história política, da sua trajetória pessoal, também foi inovador nesse sentido, de possibilitar uma expansão não de um veículo de comunicação fechado, engessado, mas uma rádio de todos e para todos. Não tenha dúvida que para a municipalidade, os resultados que a gente tem nas mais diversas áreas, saúde, educação e todos aqueles serviços públicos, nós devemos à Rádio Espaço, porque na grande maioria são situações que coloca como informação para a população. E nós não teríamos os resultados que nós tivemos, por exemplo, de ser um município exemplar na pandemia, se não fosse a Rádio Espaço estar dando os horários, as faixas etárias, bem como também todos os nossos serviços nas unidades básicas, os nossos avanços de cirurgias e exames, na educação para diminuir as filas de vagas. Tudo isso a Rádio Espaço nos ajuda para que a gente possa entregar melhores serviços para a população. E se não tivesse esse canal, dificilmente nós alcançaríamos os resultados que nós temos hoje. Então a municipalidade deve muito para a Rádio Espaço e essa reciprocidade ela é fundamental, independente daquele que esteja na gestão. Aqui também tem um canal de transparência, para que a gente possa dar a todos os atos a legalidade, de forma que todos possam ter acesso de forma equilibrada e proporcionando justiça para todos. E também na forma da iniciativa privada, eu também posso garantir para você, já que nós migramos também na época como clientes da Rádio Espaço como a ficha número 1, agora falando um pouco do Grupo Feltrin, nós acabamos por ser a ficha número 1 aqui na transição. E nós chegamos em patamares também de um grupo familiar de maior diversificação econômica de empresa familiar no Rio Grande do Sul por conta do apoio da Rádio Espaço. Se eu hoje sou um artista renomado, foi por causa da Rádio Espaço. Se hoje eu sou um político reconhecido na região, no estado e no país, foi por causa da Rádio Espaço. Então tudo isso é um canal de informação que dá acesso para todos. Vocês que estão nos escutando, todos vocês, em qualquer comunidade, em qualquer localidade, em qualquer ação social, tem os microfones da Rádio Espaço aberto por conta desse direcionamento que o seu Cezino Portolã fez e que a família está dando continuidade. Jonas. Reforçar isso que a gente disse, né, Gabriel, e dizer que a Rádio Espaço realmente ela ajuda a democratizar o nosso município, porque ela dá esse acesso que você fala que muitas vezes as pessoas teriam dificuldade, né? No passado, através do 268-2100, agora através do WhatsApp da Espaço, através do Facebook, através dos mais diferentes canais que a rádio coloca à disposição da comunidade, ela dá voz para os farroupilhenses e nós temos a plena convicção de que
todo mundo contribui para que a gente possa juntos melhorar o ambiente que nós vivemos. Como você disse há pouco, muitas vezes nem todas as demandas são possíveis de serem atendidas ou naquela rapidez que nós até mesmo teríamos vontade de fazer, e a gente sabe que o poder público tem sido cada vez mais formal, cada vez mais engessado, mas ter um canal de comunicação acessível para a comunidade foi também uma das grandes obras que o seu Cezinio fez e que deixou agora para os seus filhos, para os funcionários aqui da rádio, para que possa ter continuidade. Prefeito, vice, sei que os senhores têm compromisso. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio, muito obrigado pelo apoio durante esse momento difícil, pela solidariedade, pela mensagem também dos senhores. Que Deus abençoe a todos grandiosamente, que Deus abençoe a nossa Farroupilha. Muito obrigado pela presença, hoje ainda mais, neste momento tão especial, tão marcante para nós, que é a despedida, o legado de Cezinio Luiz Portolã. Muito obrigado, nós nos solidarizamos com a família, com os colaboradores da Rádio Espaço, com todos os ouvintes. Farroupilha, então, decretou luto por 3 dias, um decreto oficial do município, e nós estaremos, então, cumprindo com essa jornada, com os exemplos que foram deixados pelo seu Cezinio Portolã. Muito obrigado, um abraço, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos, que dê força, Gabriel, aos funcionários, familiares, amigos e a toda a nossa comunidade, para que a gente possa compreender esse momento, né? E que a gente possa ficar com os bons exemplos e o legado que o seu Cezinio nos deixou. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, ao vice Jonas Tomazini, também muito melhor com a presença dos nossos amigos, o Basílio Paza e o Romeu Rigo. Pessoal, senhores, muito obrigado pela presença nesse dia tão importante para nós aqui da Espaço FM. Microfone aberto, a saudação de vocês. Praticamente boa noite. Como é que os senhores estão nesse momento de perda, de dificuldade? As palavras que ficam, a mensagem de vocês a Cezinio Portolã e toda a nossa comunidade. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Bom, saudamos o Gabriel e nele apresentamos as condolências a toda a família Portolã, ao Jerônimo, a Lúcia, ao Rodrigo, ao Rogério e, por extensão, também à família Vietti, família da Dona Maria, da falecida Dona Maria. Seu Romeu. Bom, nós temos um apreço muito grande pela Rádio Espaço, pelo trabalho de comunicação que ela exerce, muito importante no nosso município. E, enfim, cumprimentar vocês pelo trabalho que vem fazendo. E viemos aqui num dia de luto, né? De luto. Porque nós tivemos a perda de uma figura incomparável em Farroupilha, que se chama Cezinio Luiz Portolã. Seu Romeu, a ligação sua com o senhor Cezinio, quanto tempo vocês se conheciam? Como é que era a relação dos dois? Olha, de irmãos. De irmãos é o mínimo que eu posso dizer, viu? Nós tínhamos uma amizade muito estreita, muito estreita. Eu tinha um apreço muito grande pelo seu Cezinio, muito grande. E nós começamos a ter um relacionamento ali pelos idos de 1968, 70. Então, são 30, 55, quase 60 anos que nós nos conhecemos. Mas eu sempre tive um apreço muito grande pelo Cezinio, uma aproximação. E nós fomos sempre companheiros políticos, mas acima desse companheiros políticos nós fomos amigos muito grandes. E é uma amizade que eu lamento muito de ter perdido, lamento muito, mas eu tinha um apreço muito grande por ele. Seu Basílio, para o senhor, a relação sua, do seu Portolã, como é que se deu, como é que se construiu essa relação de todos esses anos? E a tua mensagem nesse momento de muita tristeza e esperança também em dias melhores. Bom, ontem à noite, quando eu recebi a notícia da morte do Cezinio, eu estava deitado na cama, lendo o livro que ele conseguiu, que era o sonho dele de organizar. Me deu uma tristeza tal da perda de um irmão. Como o Romeu falou, para a gente o Cezinio era um irmão maior.
E eu já tenho perdido todos os meus irmãos, então o Cizinho veio suprir essa falta de irmãos. Mas nós tínhamos uma admiração lá desde Caravaggio, desde a infância. Antes com o padre Teodoro Portolã, que era tio do Cizinho, depois com a família do seu Elígio, da qual o Cizinho era filho. Então, desde aquela época, a gente tinha uma admiração muito grande. E essa admiração se consolidou lá na 1971, quando eu recebi lá em casa a visita do Romeu Rigo e do Cizinho Portolã, me convidando para participar da administração municipal. Então, tu imagina, o Gabriel, eu um simples guarda-livro lá da cooperativa São João, naquela época se chamava de colono. Hoje, ser colono, ser chamado de colono é uma honraria, mas naquela época era meio depreciativo. Então, um colono lá da linha Jansen ser convidado para participar da administração na época, o prefeito Adelino Majoni. Foi a supremo voto de confiança que por influência do Romeu e do Cizinho eu vim participar da administração municipal. A gente lembra de muitas coisas que o seu Portolã contribuiu na vida política, na vida privada, também na comunidade social como um todo, mas na administração pública, palavras que a gente quer ouvir dos senhores. Qual o legado deixado pelo seu Cizinho Portolã, com os seus ensinamentos, com a sua personalidade própria, com o seu caráter e o seu jeito de ser com todos? O legado do Cizinho, ele é muito grande, sabe? Ele executava as coisas com uma facilidade muito grande, sabe? Ele tinha digamos assim, um dom muito grande de se comunicar, de conversar com as pessoas, de vender uma ideia, de passar uma ideia. Ele tinha uma facilidade e ele era muito respeitado, viu? Muito respeitado pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Enfim, ele era muito ouvido e admirado por todos nós. Sempre, sempre, sempre. Eu acredito que a curiosidade também seja uma das virtudes do seu Cizinho Portolã. Em algumas oportunidades que eu conversei com ele, desde a época que ele trabalhava na Rádio Miriam, também nas operações dos estúdios, na montagem de todo o equipamento, seu Portolã sempre foi uma pessoa visionária, né? Visionária, mas também curiosa. Tanto é que decidiu registrar, desde aquela época, o legado de Farroupilha, que depois de muitos anos de estudo, pesquisas, aqui a gente também enaltece a capacidade de gravação, porque naquela época era muito difícil também ter uma captação de som com a qualidade que a gente tem hoje. Seu Portolã, além de ser uma pessoa curiosa à frente do seu tempo, destemido, ele também teve essa visão de futuro em registrar personalidades que marcaram e continuam marcando época aqui em Farroupilha. O retrato dele, o livro Farroupilha Memórias em Viva Voz. Quero que os senhores comentem um pouco dessa obra e da importância dela, não só na questão cultural, na questão histórica, mas também na vida de cada um dos senhores. Me permite, gente? Eu já li quase a metade do livro. Que bom. À noite, quando eu não consigo dormir, eu pego o livro. Ele é um pouco difícil de manejar, porque deitado ele é grande, ele é pesado. Sim. E, olha, fantástico, porque ele não coloca a opinião dele. Ele coloca a opinião da pessoa que ele está entrevistando. Ipsis literis, diria meu professor de latim. Né? Então é muito importante essa história verdadeira que ele traz dentro do livro. Estou adorando. Que bom. Seu Romeu, o senhor chegou a ler o livro? Como é que está sendo a experiência? Muito boa. Mais do que ler o livro, eu tenho conversado muito com ele sobre aquelas ideias que ele publicou no livro, entendeu? E ele, de fato, ficou desde 1958, 60, que começou ali, ele ficou muito surpreso, isso foi o que ele me disse,
de não ter encontrado alguém na cidade que não conhecesse as lideranças emancipacionistas. Né? Ele com isso aí, ele assumiu um compromisso consigo mesmo de esclarecer tintim por tintim todo o movimento que foi feito e por quem foi feito para a emancipação do município. E essa liberdade, como o senhor Basílio comentava, que ele deu aos entrevistados também foi muito importante. Porque as pessoas puderam dar a sua opinião sem medo, sem receio. A gente sabe que a história de Farroupilha é muito rica, mas ao mesmo tempo muito complexa. Como diz o ditado, nem tudo são flores. Nós também tivemos muitos momentos de dificuldades e essa obra foi capaz de abranger toda essa nossa riquíssima história. Falando também da questão social, do envolvimento com a comunidade, seu Cezinho foi uma liderança nata no Santuário de Caravaggio, ajudando o santuário a ser o que é hoje, referência no turismo, referência na fé, na religiosidade. Seu Cezinho, como eu disse e volto a dizer, não canso de repetir, foi um homem à frente do seu tempo, uma pessoa curiosa e que também deixou o seu legado. O convívio dos senhores com ele em Caravaggio, como é que foi essa experiência? Os senhores chegaram a ajudar ele de alguma forma, a participar? Como é que era naquela época a realidade em Caravaggio? O seu Portolã que tem uma ligação forte, principalmente por parte da Dona Maria em Caravaggio. Como é que se deu esse processo para Caravaggio virar de fato realmente o que ele é hoje, o que ele representa hoje para todos nós? Bom, eu acho que eu particularmente, eu particularmente digo com toda a sinceridade, pouco contribuí ou pouco participei da questão do Santuário de Caravaggio. Mas o seu Cezinho foi uma liderança muito grande nisso aí. Foi uma liderança muito grande. Ele tinha uma ligação muito forte com o santuário e ele tinha uma ligação muito forte com Dom Benedito Zorzi. Ele tinha uma ligação e uma aproximação muito grande com Dom Benedito Zorzi. Então, o Cezinho, lá no Caravaggio, fez ele prestou um serviço extraordinário para que chegasse aonde se encontra hoje o santuário, para executar aquela obra também, junto com o tio dele, o padre Teodoro Portolã. Uhum. Então, ele teve muita iniciativa, sabe? Ele sempre foi um homem de iniciativa, de buscar a solução, de fazer as coisas acontecerem. E foi o que aconteceu com o santuário. A participação da gente foi mais através da nossa família, que a nossa família é natural de Caravaggio e sempre esteve envolvida com o santuário, com as administrações municipais, participando, seja na parte material, na parte litúrgica, nas festas. Então, a participação. E a gente, falei antes, se teve sempre uma admiração pelos Portolã, que depois veio o pai do Cezinho e construiu o Hotel Bruneta, que hoje é o Hotel Bruneta. Mas inicialmente, que deu o enfoque para Caravaggio, me parece que foi esse hotel, grande hotel naquela época, ele era chamado, né? Foi pioneiro, junto com o padre Teodoro, o Elísio Portolã. E a gente participou meio que apoiando, mas de fato também não se teve assim uma atuação tão forte. Senhores, muito obrigado pela presença. Eu sei que é difícil também para os senhores estarem hoje aqui na frente do microfone, mas demonstrando de uma forma muito afetuosa todo o carinho, todo o respeito e a consideração que vocês têm pelo seu Cezinho e a nossa família Portolã. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio hoje, neste momento difícil. E a gente pede, né, que Deus sempre possa nos abençoar e confiamos na esperança de dias melhores. Quero deixar esse último momento da entrevista para a mensagem de vocês, aquilo que vem do coração, que vocês querem falar ao seu Portolã e também repassar à família dele, a nossa comunidade, a família Espaço FM aqui de Farroupilha. Me permite, posso te roubar um minutinho? Só para compreender o caráter do Cezinho. Então, lá na prefeitura, uma ocasião o prefeito comprou uma máquina. Deve ter sido um trator.
Tá, comprou, financiou, encaminhamos a papelama. Uns dias depois chegou o vendedor com um cheque. Diz, olha, Paza, que tá um cheque. Mas o que é isso? Não, isso a empresa costuma dar uma comissãozinha para os compradores da máquina. Não, isso não existe aqui conosco. Não, mas ele insistiu e o prefeito não estava. Cizinho, o que tá aqui o cara com um cheque? Olha, nós precisamos de dinheiro. Naquele tempo o dinheiro era curto. Eu pensei, ele vai mandar dar de volta o cheque. Não, ele vai lá no Tomazini. O Tomazini era o tesoureiro da prefeitura. Diz para ele dar a entrada desse cheque na conta da prefeitura. Hoje a gente colocaria no bolso, tranquilo, né? Mas esse era o caráter, a sinceridade do Cizinho. Só para compreender. Eu disse hoje lá que os filhos do Cizinho tem que agradecer muito a Deus por ter tido um pai que nem o Cizinho. Certamente volto a repetir aqui, aquilo que eu disse hoje, certamente nós teríamos um mundo muito melhor se todas as famílias fossem orientadas e educadas e preparadas como ele soube preparar os seus filhos. Então, o Cizinho nos deixa exemplos espetaculares em todos os sentidos. Uma personalidade atuante, séria, justa, um chefe de família extraordinário e um amigo do fundo do coração. Eu ontem à noite, quando recebi a notícia do falecimento dele, fiz as lágrimas na hora. Perdi um grande amigo, mas ele vai saber se lembrar da gente lá no céu, tá certo? Obrigado. Vai rezar por todos nós. É isso aí. O Cizinho foi um guerreiro, um lutador, mas um vitorioso. E agradecemos a Deus por ter colocado o Cizinho no nosso caminho. Obrigado, Cizinho, pelo teu exemplo de dedicação à comunidade e aos amigos. Foi um orgulho poder participar da tua amizade. Que nossos jovens se espelhem no teu exemplo. Parabéns à família Portolã, pelo pai, pelo esposo, pelo avô. Que ele tome posse na morada que Deus preparou para ele. Obrigado. Muito obrigado, senhores. Basílio Paza, o meu Rigo, voltem sempre. Muito obrigado por essa explanação de um pouco. Hoje é apenas uma amostra, mas assim, olha, um centésimo daquilo que o seu Portolã deixou a todos nós. Um homem de sorriso no rosto. E sempre quando eu pedia para ele, senhor Portolã, como é que o senhor tá? Tudo bem? Marqueto, tá tudo certo. É só não se queixar que tá tudo certo. Esse é o grande legado que fica para nós. Muito Apesar obrigado, das dificuldades, que a gente possa sorrir e tocar em frente, levar a nossa vida em frente. Senhores, muito obrigado. Obrigado a Nós que vocês pela agradecemos. oportunidade de poder tecer algumas considerações, tá certo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gratidão, gratidão. Muito obrigado ao seu Basílio Paza e também ao Romeu Rigo. O pessoal aqui da Espaço FM agradece muito a presença de vocês. Gratidão aos nossos amigos aqui da família Portolã, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Espaço FM o Ancélio Brustolin e também o Gilmar Signori. Amigos, aos ouvintes da Espaço, boa noite, obrigado pela presença nesse momento que hoje para nós aqui da 100.9, da família Espaço FM e também da comunicação no geral, um momento muito triste, de luto, mas ao mesmo tempo um momento de gratidão por todo o legado que o seu Cizinho Portolã nos deixou. Microfone aberto, saudação dos senhores, a mensagem, o nosso boa noite aos ouvintes da 100.9. Boa noite, Gabriel, boa noite, Gilmar, prazer estar aqui. Tenho enorme prazer em voltar sempre à Rádio Espaço, de onde inclusive participei do ato inaugural. Eu era um colaborador da rádio nesse período e me lembro perfeitamente que na presença do ministro das Comunicações ao ato de inauguração, o Cizinho pediu para mim para contribuir na redação
do discurso de saudação ao ministro e de apresentação, digamos assim, da Rádio Espaço FM Farroupilha. Portanto, é sempre um prazer estar aqui. Como foi um prazer ter convivido no início da minha vida, que precisei iniciar a trabalhar bastante cedo, em razão do falecimento do meu pai. Logo em seguida surgiu a oportunidade de trabalhar na Rádio Miriam, com os estúdios ainda em Caravaggio. O diretor era o Cezinho Portolã. Portanto, o Cezinho foi o meu primeiro chefe, né, com quem eu tive o prazer de conviver bastante tempo nos períodos iniciais da minha vida profissional, que foi uma profissão que eu tive enorme paixão e a qual eu jamais gostaria de ter me desligado. Mas as estradas que vão surgindo na vida exigem que a gente, às vezes, troque o rumo, troque o caminho, né, Gilmar? Então, gostaria de ter a tua participação também aí, fazer essa introdução rapidinho. Pois é, para os ouvintes, então, eu me considero um pouco também aí filho da casa, porque a minha história com a família Portolã, ela inicia lá nos anos 80, quando eu fui colega de república do Jerônimo. Nós éramos colega de faculdade, né? Eu fazia engenharia e o Jerônimo fazia, na época, hoje se chamaria TI, mas na época se chamava processamento de dados. Isso estreitou os nossos laços de amizade, embora a gente se conhecesse já aqui antes, mas não era tão. Então comecei a frequentar a casa, né? Que antigamente, tanto a casa residencial como a casa profissional, que antigamente eram os estúdios da Rádio Miriam, onde o seu Cezinho era o procurador. E isso estreitou os nossos laços de amizade, me fez depois, eu como profissional engenheiro, ser o profissional escolhido para fazer o projeto aqui de onde estão os estúdios hoje, atualmente, da Rádio Espaço. Tive o privilégio também de fazer projetos e de estender os laços de amizade, não só com o Cezinho, mas com todos os irmãos do Cezinho, o que hoje mesmo me permite chamá-los de tio. Eu não consigo dizer o nome de um dos irmãos do Cezinho sem antes usar a expressão tio. Tio Eloy, tia Ana, tio Martinho, todos são tios, né? Como dos da Dona Maria, né? Tio Vitor, tio Geraldo, tia Rita. Um reconhecimento carinhoso. Carinhoso, né? Sim, como de uma situação de pertencimento. É assim que eu sempre me entendi, assim, né? E a reciprocidade muito verdadeira. Por isso que em um determinado momento eu disse assim, eu também como Anselmo, eu fiquei órfão muito jovem, e muitas pessoas foram importantes, assim, no conduzir alguém para o caminho do bem, né? E isso não veio de uma lição de moral, não, são das pequenas coisas, das coisas nos mínimos detalhes, como disseram meus antecessores aqui, da forma correta, da forma ética de ser, da forma de fazer um enfrentamento, da forma de negociar coisas. É assim, né? Por isso que hoje eu vim com a ideia de dizer o que também, que eu não tenho para o ouvinte um sentimento de tristeza. Eu diria assim que eu passo a ter um sentimento de saudade, porque vou ter saudade do convívio, vou ter saudade da pessoa. Então não dá para dizer que isso se transforme num momento de tristeza. O meu sentimento será a partir de agora de um sentimento de saudade, né? Na minha convivência, Gabriel, com a família Portolã, eu conheci Jerônimo, Rogério, a Lúcia, especialmente, o Rodrigo, depois da minha saída, inclusive, de Caravaggio, o sentimento de ter convivido com a família. Eu, no livro de presença, hoje lá no velório, cheguei a registrar, né? Sessão de gala, às quartas-feiras, bonanza. Era a família toda na frente da TV. TV era uma coisa extremamente nova. Então, até isso eu tive a oportunidade de ter na família Portolã. Disse a eles todos, que eles têm que sentir orgulho do pai pela sua trajetória, pelo seu empreendedorismo, pela sua criatividade, pelo seu empenho
ele jamais desistiu dos seus objetivos e construiu exatamente aquilo que acho que é a aspiração maior dele. Uma rádio ouvida, uma rádio respeitada, uma rádio que tem uma audiência, né, que faz inveja a muitas outras emissoras regionais. E desta convivência toda, né, nós passamos, depois de alguns anos, eu fui trabalhar nas emissoras de Caxias, e de lá fiz concurso para o Banco do Brasil, me afastei da cidade, e no retorno nós fomos voltar a conviver assim, intensamente na política. Eu militando no MDB, foi o período da ditadura militar, e ele na Arena, né? E eu gostaria exatamente de pegar esse aspecto, se tu me permitir, Gabriel, para ser bastante objetivo, né? Nós vivemos hoje uma sociedade extremamente conflitada, extremamente belicista. As pessoas se tornam, por causa da política, inimigos, inclusive dentro da família. Uma polarização muito grande. Muito grande, sem sentido. As pessoas se tornam inimigas. Diferença de ideias, diferença de ideologias, não pode separar as pessoas. As ideologias são as transformadoras do mundo. É exatamente nós discutirmos as nossas divergências que faz com que o mundo evolua cientificamente. Então eu, como vereador do MDB, vou concluir rápido, Gabriel, e o Cezinho como vereador da Arena, nós éramos duas bancadas absolutamente antagônicas, né? de profunda disputa ideológica. Mas nós jamais, estava aqui há pouco o Romeu Rigo, fazia parte da bancada da Arena, jamais mudamos o nosso comportamento da relação pessoal por diferença ideológica. Então eu acho que está na hora da sociedade acordar. Nós chegamos no século XXI e as pessoas se odeiam por conta de diferenças ideológicas. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Vou aproveitar, portanto, aquilo que eu convivi com o Cezinho prazerosamente, com toda a bancada da Arena, com o prefeito Majone, com o prefeito Clóvis Tartarotti, para reforçar esse sentimento que tenho certeza que o Cezinho carregou e tornou isso cada vez mais presente nas suas relações, e que eu espero que nós, diante da ausência dele daqui para frente, nos lembremos que ele defendia e defenderá, inclusive em outro plano, né, a liberdade das pessoas serem diferentes e se respeitarem mesmo nas diferenças ideológicas. E como eu falava também com o prefeito Fabiano, o vice Jonas Tomazini, a possibilidade de se expressar, a liberdade de expressão, quesito que também ficou marcado no seu livro Farroupilha, Memórias em Viva Voz. Quero aproveitar também e saudar o nosso presidente. Bambi, a tua saudação aqui aos amigos da Espaço FM. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos ouvintes da Rádio Espaço. Um dia, de certa forma, marcante. Ontem à noite, né, quando a gente teve a notícia, eu tive várias lembranças aí da proximidade que a gente sempre teve com a família Portolã. E eu me lembrava, quando eu era criança ainda, quando o meu pai, que era colega do seu Cezinho naquela época, dizia que tinha janta na casa do seu Cezinho, não faltava, porque tinha o videogame do Rodrigo para mim vir jogar. Então, eu sempre tenho essa lembrança muito boa desde criança do seu Cezinho, e depois a gente foi se tornando muito amigos, e sempre foi uma satisfação muito grande a gente poder conversar, se aconselhar. Ele sempre foi uma pessoa muito experiente, com ideias claras, uma pessoa com os ideais claros, né? Uma pessoa de respeito, com muita responsabilidade. Quando era presidente da SIX aqui de Farroupilha, em alguns momentos mais difíceis, várias vezes eu vim conversar com ele, e
não tinha um aniversário na data do meu aniversário que ele não me ligava à noite. Inclusive, eu ficava esperando já a ligação dele. Então, a vida, ela sabe que a gente sempre tem os momentos, né? E cada um vai perdendo aí os seus entes queridos, e a gente perdeu, a família perde aí uma pessoa muito importante para a família, e nós, como amigos, perdemos uma pessoa que a gente sempre tinha aí como uma pessoa que a gente podia se espelhar pela responsabilidade, pelo respeito, pelo conhecimento, e que ele sempre transferiu. E essa obra que ele deixou agora, esse livro também, então vai ficar marcado para a história da cidade. Então a gente fica triste, mas também alegre de poder ter convivido todos esses anos e ter um aprendizado bastante grande com o seu Cezinha. Bampi, falar em aprendizado, o legado que fica para o senhor como empresário, poder ter convivido com uma pessoa como o seu Portolã. Ele sempre foi uma pessoa, quando eu conversava com ele, sempre muito otimista. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a gente trocava alguma ideia aí no sentido da área empresarial, da situação do país, são momentos. A coisa vai andar, né? E não é... a história dele mostra isso. A rádio que foi construída, o tamanho que está a rádio, o alcance que tem a rádio, mostra o tamanho aí do seu Cezinha, o tamanho da família Portolã, e ele sempre foi um líder nato e um exemplo aí para todos nós. Quero voltar a falar com o Ancélio. Ancélio, o senhor que foi por muito tempo comunicador, colega de profissão no rádio, o seu Portolã, ele foi para nós um grande pioneiro aqui em Farroupilha, foi o primeiro funcionário de radiodifusão do nosso município, ajudou a construir a Rádio Miriam, também teve uma participação significativa na rádio ali em Torres, Maristela. a Rádio Maristela, Isso. e hoje a Rádio Espaço FM 100.9, classe especial. Detalhe muito importante, classe especial. O legado que o seu Portolã nos deixa enquanto comunicadores, a responsabilidade também de estar à frente de um microfone. E teve algum momento assim, o senhor enquanto funcionário, colega, amigo dele, o senhor recebeu alguma orientação? Como é que era o tratamento do seu Portolã com os funcionários de uma maneira geral? Não, ele é permanentemente presente. O Cezinho estava todos os dias conversando. Eu entrei completamente verde em rádio, não tinha qualquer experiência. Foi a leitura de um texto que acabou sendo aprovado como o teste para locutor. Mas eu não tinha nenhuma aspiração de ser um comunicador. E até hoje, se eu pudesse, eu estaria presente no rádio, porque é uma das atividades mais apaixonantes que existe na face da Terra, estar habilitado a falar com as pessoas, ouvir as pessoas, relatar para as pessoas, contar para as pessoas o que está acontecendo na sua cidade, na sua sociedade, enfim, tratando dos mais amplos e diversos assuntos, que vão desde o que a gente mais se preocupa, que é a preservação do meio ambiente, até as questões de natureza política. Eu diria o seguinte, Gabriel, que o aprendizado que eu tive, o pontapé inicial que eu tive, foi com o Cezinho, e ele foi presente o tempo todo. E como eu havia perdido recentemente meu pai, eu era praticamente um garoto quando comecei em rádio, tinha pouco mais de 17 anos, né? Ele, de certa forma, contribuiu decisivamente para a minha educação. Ele esteve presente depois na casa da minha mãe, no momento em que os Correios, de quem ele era funcionário, e tinha uma agência postal lá em Caravaggio, ele foi transferido aqui para Farroupilha porque foi desativada aquela agência. Então, na hora do almoço, a minha mãe abrigava o Cezinho lá também para contemplar suas necessidades na questão da alimentação. Então, foi assim, uma relação muito próxima. E, obviamente, que eu quero aqui repetir, o Jerônimo, o Rogério,
a Lúcia, o Rodrigo e todos os parentes e amigos próximos devem enaltecer o trabalho que o Cezinho teve em Farroupilha, que era uma comunidade estagnada comparada com a região, economicamente e socialmente, a partir da administração Majone, que teve o grande pontapé no desenvolvimento dessa cidade, desse município. Então, a partir daí, uma emissora que nem a Espaço, ela representa bem a voz do município e a voz de todos quantos circulam nessa região aqui. Então, eu acho que não dá para desconhecer esse aspecto. O Cezinho foi decisivamente muito importante na minha formação como comunicador. Perfeito, eu quero aproveitar esses minutos finais, a Voz do Brasil está chegando aí, para os senhores deixarem a mensagem, o que vem do coração. Aqui não é nada ensaiado, não foi nada programado, é um jogo, um microfone aberto, um ping-pong, e como eu disse no início do programa e volto a repetir, a gente hoje está explanando nem um centésimo do que o seu Portolã representou para a comunicação, para a vida de Farroupilha e da nossa Serra Gaúcha. Um homem à frente do seu tempo e que com certeza deixará muitas saudades. Bump, para ti, a tua mensagem, a tua saudação nesse momento de dor, de tristeza, mas também da esperança em dias melhores. Olha, fica aquele sentimento de falta, né? Porque várias vezes eu passava aqui de manhã na rádio, que eu sabia que ele estava por aqui em torno de 9 horas por aí, vinha conversar com ele. Então esse sentimento de falta ele vai ser marcante, porque não vai ter mais esse contato físico, né? E a gente sabe que talvez essas coisas sejam supridas de outra forma e que ele esteja bem. Isso aí. Gili. Mesma coisa, renovo aquilo que eu disse. A partir de agora, não um sentimento de tristeza, mas um sentimento de saudade. Saudade do homem, saudade do comunicador, saudade do pai, saudade do grande amigo que foi. Seu Ancélio. Reforçar aquilo que a gente tem cada vez mais pedido às pessoas, que as diferenças ideológicas que eu convivi intensamente no período da ditadura militar, os confrontos, os debates que a gente tem, tá? Dividi-os com o Cezinho, com o Rigo, com o Paese, o Benildo Perini, com o Luiz Francischini, com o Benito Fattori, com o Zé Zanella, que transitaram na bancada da Arena, né? O sentimento de que a gente precisa apaziguar esse mundo. Eu tenho certeza que o Cezinho estará olhando para a gente com esse sentimento. Não há mundo que sobreviva à base da violência. Não há. Ou tem paz e harmonia, tolerância, a gente precisa ser tolerante para poder conviver com todos, e acho que o Cezinho nos deu uma enorme contribuição com o seu papel na sociedade. Senhores, muito obrigado. Eu quero convidar vocês nesse momento, eu sei que é uma coisa que foge um pouco do padrão, mas para a gente bater uma grande salva de palmas ao seu Portolã. Com esse sentimento de gratidão, esperança em dias melhores, a gente encerra o fim de expediente.